Novos conselhos de Warren Buffett, do maior investidor do mundo, para a recessão em 2023 nos Estados Unidos. Isso porque sua carteira de 1965 a 2022, 3,7 milhões por cento, em comparação ao retorno total do mercado de 24.000%. Ele superou o mercado de ações em média de 10% ano a ano, desde 1965 até 2023. E é por isso que ele recebeu o apelido carinhosamente de Oráculo de Omaha. Ele é como a figura do investidor, o avô que todos gostariam de ter. Ele e seu parceiro Charlie Munger criou uma empresa chamada Berkshire Hathaway. É uma enorme corporação que investe em empresas de alta qualidade. Empresas essas como American Express, Bank of America, Kraft Heinz, Coca-Cola e muitas outras. E hoje a Berkshire Hathaway é a sexta empresa mais valiosa de todo o mundo, com mais de 716 bilhões de dólares de valor de mercado. Também possui as ações mais valiosas do mundo. Cada ação da Berkshire Hathaway é avaliada em $500 milhão. E algumas pessoas também gostam de chamar Warren Buffett de rei da renda passiva, ou rei dos investimentos em dividendos, porque as empresas que ele gosta de comprar tendem a pagar muitos dividendos. E para contexto, em 2022, o CEO da Apple, Tim Cook, ganhou cerca de $100 milhões durante o ano inteiro. Em compensação, a Berkshire Hathaway, em comparação, ganhou $500 milhões por mês, totalizando $6 bilhões no ano de 2022. Então, a empresa de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, pagou em dividendos 5 vezes maior do que o CEO da Apple. E isso a Apple fez durante todo o ano e a Berkshire Hathaway em um único mês. É um crescimento insano. Mas Warren Buffett não possui 100% da Berkshire Hathaway. Ele possui cerca de 16%. Então ele fez apenas $900 milhões. Mas ainda assim é um caminhão de dinheiro. Ele é muito inteligente e sempre que ele fala, as pessoas tendem a ouvi-lo. E nesse final de semana, a Berkshire Hathaway realizaram a número 59 reunião anual dos acionistas, onde algo entre 40 a 50 mil pessoas foram para Omaha, em Nebraska, para vê-lo, e também Charlie Munger. Eles falam sobre 5 horas seguidas. Ele fala sobre tudo relevante sobre a Berkshire Hathaway, crise bancária, recessão nos Estados Unidos, a revolução da IA no mercado futuro de ações e o futuro da Berkshire Hathaway e também as suas ações favoritas e muito mais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o destaque das 5 horas dos ricos ensinamentos de Warren Buffett e Charlie Munger. Warren Buffett diz sobre a dolarização e a ameaça da China ao dólar americano. E essa reunião, como ela é incrível, ela acontece uma vez no ano, ministrada pelo maior investidor do mundo. Eu vou estar fazendo a tradução de todas as falas. Primeiro vem uma pergunta. Over the past few years, the Federal Reserve has telegraphed that they intend to monetize the debt by printing trillions of dollars. Comentário da jovem. 2 anos o Federal Reserve telegrafaram que pretendem monetizar a dívida imprimindo trilhões de dólares, mesmo quando eles insistem que estão lutando contra a inflação. Já outras grandes economias do mundo, como a China e a Arábia Saudita, e também o Brasil, estão se afastando do dólar americano em antecipação a isso. E agora que vem a pergunta da jovem. Minha pergunta é provável que enfrentemos um momento no futuro em que o dólar americano não será mais a moeda de reserva global? Como é que a Berkshire Hathaway se preparou para essa possibilidade? E o que podemos fazer como cidadãos americanos para tentar nos proteger do que está acontecendo a parecer de um início de uma desdolarização? E essa adolescente tem apenas 13 anos. E Warren Buffett responde essa pergunta dizendo que ninguém pode realmente entender a verdadeira resposta a essa pergunta, exceto talvez Jerome Powell, o presidente do Fed. Mas mesmo ele não seria capaz de prever
quanto tempo a moeda global vai durar. Mas o dólar americano é a moeda de reserva global sem dúvida alguma. E ninguém pode prever de fato se o dólar vai sair de domínio de reserva mundial. E mesmo se isso acontecer, provavelmente levará muitos anos. O yuan chinês ele pode vencer o dólar americano no futuro, porém sua fatia de mercado ainda assim é muito pequena frente ao dólar americano. Buffett também comenta sobre a crise bancária, que o depositante está seguro pelo FDIC, sendo assegurado até 250 mil dólares. Mas Warren Buffett diminuiu seus investimentos bancários pela modificação no comportamento dos bancos, pela alavancagem, tomando assim altos riscos desnecessários. Mas ele diz que ao desrespeito da experiência bancária do investidor, o país ficará bem. Mas do lado do investimento, ele não gosta de ações de bancos. I think that the incentives in bank regulation are so messed up, and so many people have an interest in having them messed up. Traduzindo a fala de Warren Buffett, acho que os incentivos na regulamentação do banco são tão confusos e tanta gente tem interesse em bagunçar isso, é totalmente louco. Quero dizer, terá que ter uma punição para as pessoas que fazem a coisa errada. E por isso ele vendeu a maioria dos seus bancos comerciais de 2020 a 2022, mas ele ainda tem algumas participações. Alibank, Bank of America, Citigroup, mas a maioria das vezes ele está abrindo mão das suas ações de bancos, porque ele acredita, por causa dos incentivos desalinhados no sistema do setor bancário, e ninguém está tendo problemas eventualmente. Eles vão, mas isso levará a uma reforma que acabará prejudicando os modelos de negócios dos bancos. E em seguida, Charlie Munger completa. I don't think having a bunch of bankers, all of them were trying to get rich, leads to good things. Tradução da fala de Charlie Munger. Eu não acho que ter um monte de banqueiros, que todos eles estavam tentando ficar rico, leva a coisas boas. E em seguida eles foram questionados sobre inteligência artificial. As AI and robotics continue to advance, tradução: com a IA e a robótica continuam avançando, o que você acredita que será o impacto positivo e negativo dessa tecnologia no mercado de ações e na sociedade como um todo? Então isso realmente é interessante porque Charlie Munger e Warren Buffett eles têm opiniões diferentes sobre IA. Charlie Munger é meio que desconfiado sobre IA e ele diz que nada se compara à boa e velha inteligência. Tradução: eu acho que a velha inteligência funciona muito bem. E é aqui que a maioria das pessoas na internet discordaria, porque a maioria de nós provavelmente é do lado mais jovem. Então talvez seja melhor descartar essa opinião e ao mesmo tempo ter bastante atenção nos ensinamentos dele, porque ele tem a experiência de vida, mas fato é que a IA veio para ficar. E tem sim potencial para mudar o mundo empresarial o qual conhecemos hoje. E Buffett responde, com a IA ela pode mudar tudo no mundo, exceto como os homens pensam e se comportam. E isso é um grande passo a ser dado. E é exatamente isso, a IA tem potencial para mudar toda a estrutura empresarial, refletindo no mercado de ações. Mas ela nunca vai mudar o pensamento humano e o comportamento humano e suas necessidades e desejos, o que permanece os mesmos, o que nos torna realmente humanos. Agora, quando se trata de investimento em geral, Charlie Munger diz que no que diz respeito a investimento em valor, os investidores devem esperar retornos mais baixos do mercado de ações. Acho que os investidores em valor terão mais dificuldades agora, que há tantos deles competindo primeiro em um grupo reduzido de oportunidades. Então, meu conselho para os investidores em valor é se acostumar a ganhar menos. Então, Warren Buffett diz que no curto prazo, muitas empresas do seu portfólio reportaram um lucro mais baixo neste ano do que no ano passado. Mas no geral, 10 anos a partir de agora, a Berkshire Hathaway estará provavelmente muito melhor que hoje. Isso porque, em última análise, o mundo nunca ficará sem oportunidades de investimento. E por causa dessas novidades,
que estão surgindo que dará oportunidade. E as oportunidades são as burrices que outras pessoas fazem. E pessoas fazem coisas estúpidas. What gives you opportunities is other people doing dumb things. And E é exatamente o motivo pelo qual a Berkshire Hathaway tem uma enorme pilha de dinheiro, de 130 bilhões de dólares em caixa, e um aumento de 2 bilhões de dólares desde o início desse ano. E ele está esperando que as pessoas façam coisas estúpidas, para que ele compre boas empresas a bons preços com todo esse dinheiro. Ele poderia distribuir como dividendos para seus investidores da Berkshire Hathaway, e esses investidores atingiram o ponto que eles querem ter algum tipo de dividendos, porque a Berkshire Hathaway é uma empresa muito grande e muito madura, com uma geração de caixa enorme, e todo esse dinheiro tecnicamente deveria ser dado aos seus acionistas em forma de dividendos ou compra direta de suas próprias ações. Mas Warren Buffett acredita que tem algo muito melhor. Historicamente, ele sempre espera o mercado cair para despejar o seu gigantesco caixa comprando na baixa. Embora a Berkshire Hathaway tenha $500 milhão em valor por ação e tecnicamente ainda está subvalorizada, ele ainda espera economizar o dinheiro e aproveitar grandes oportunidades, também conhecida como pessoas fazendo coisas estúpidas para que essas oportunidades cheguem. E quando essas oportunidades chegar, Buffett despejará o seu gigantesco caixa. E Buffett diz: o que realmente gostamos de fazer é comprar grandes negócios. Se pudesse comprarmos uma empresa de 50 bilhões de dólares, ou 75 bilhões, ou até 100 bilhões, poderíamos fazer o número de muitas empresas decentes e tem uma estrutura de empréstimo muito desconfortável. E o dinheiro vem devido a eles na hora exata, errada, e é quando eles atenderam o telefone, como aconteceu em 2008. Esse tipo de coisa vai acontecer novamente. Então ele espera tempos difíceis à frente, não necessariamente uma repetição de 2008, mas ele diz que quando isso acontecer, a crise vem e pouquíssimas empresas conseguem se capitalizar, porque a maioria delas está super alavancadas, porque pediram muito dinheiro emprestado, porque eles gastaram a maioria do seu caixa. E quando a crise vem dentro desse contexto, as empresas sofrem grandes impactos. As suas ações caem e também é nessa hora que o Warren Buffett gasta o seu caixa. E também perguntaram sobre a sua ação favorita. E eles disseram a Apple. E se eu tivesse que abrir mão de um segundo carro ou desistir do seu iPhone, eles desistiriam do seu segundo carro. Quero dizer, é extraordinário? Provavelmente nós não temos nada assim, mas estamos muito felizes por ter 5,6%, ou seja, estamos encantados com cada décimo de porcento que sobe e como adiciona 100 milhões de dólares para nossos ganhos. Esses são os grandes ensinamentos de Warren Buffett e Charlie Munger da reunião de 5 horas da Berkshire Hathaway. Conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.